Bom dia para quem não vi. Tudo bem, Vitor? Tudo bom, Paulo? Bem, Marcos. Paulo. Nós estamos começando. O que foi? Eu não peguei. Trocou o nome, ele falou, tudo bom, Paulo. Paulo. Mas é que ele estava Tudo falando bom, comigo Paulo? mesmo, beleza, Tudo bom, Vitor? Marcos? A gente vai começar uma nova série. E para quem não é da Vila, a gente tem sempre no primeiro semestre uma série, geralmente no Antigo Testamento, com o olhar do Novo. E no segundo semestre, uma série do Novo Testamento com o olhar do Antigo. Uma outra coisa, vamos voltar aos podcasts Cozinha da Mensagem, toda segunda-feira, para quem quer se aprofundar mais ainda no que a gente está pregando. E os pequenos grupos que a gente já falou começam essa semana, onde a gente vai aterrissar, reverberar tudo que a gente ouviu nos domingos como grupo. E, mais uma vez, a gente tem novos recordes de pessoas que vão estar reunidas. E isso é muito bom, uma igreja que se reúne, que se vê, que se conhece. Era um propósito de nós como igreja. Essa série vocês já estão vendo aí, é isso mesmo, Decepcionados com o Paraíso. Essa série, eu já tô pensando nela desde a série do Antigo Testamento do ano passado, que era os Heróis da Fé, e ela estava sendo planejada, não sabia que ia ser esse nome. Geralmente a gente começa a conversar, o Paulo que define, ou a Luísa, essa foi a Luísa, né? Geralmente é o casal, o poeta aqui, eles decidem o que vai ser mais legal. Mas todos nós já falamos essa frase em algum momento da vida. A gente já falou, é isso mesmo? A gente sonha, a nossa vida é feita de sonhos que vão... A gente sonha com coisas que vão trazer satisfação no nosso coração e a gente vai se sentir completo. Então, não sei como é que foi a sua adolescência, mas muitas pessoas sonhavam em... Cara, um dia eu vou sair da casa do meu pai e da minha mãe e aí sim eu vou ser feliz e vou estar pleno, né? E aí você sai e você fica no lugar que você vai ficar. E aí alguns têm coragem de ligar para o pai e falar: pai, pequei contra ti. Me aceita como funcionário seu. Até os funcionários da casa do meu pai são tratados melhor do que eu sou nessa vida. Aí você faz um sonho assim, tá, não fui feliz morando sozinho, nem perto. Vou ser feliz quando eu entrar nessa faculdade. Essa faculdade. Aí você entra na faculdade e aí você, em poucos meses, fala, é só isso? É isso aqui? É só isso mesmo? É só isso mesmo? É isso que é ser um engenheiro? É isso que é ser um administrador? É isso que é ser, sei lá o que ser... Teologia dá isso, é batata. Você entra no seminário e fala, é isso? Esses são os escolhidos? Esses são os escolhidos de Deus? Teologia ainda tem um problema que a pessoa perde a fé, né? Como se não bastasse. Mas quando eu me formar e tiver um bom emprego, aí sim. Mas aí você e aí você fala, quando eu casar. Aí você casa. E só 2 momentos na vida a gente gasta mais de R$1.000 com flores, né? No velório ou no casamento. E esses 2 estão intimamente ligados. Mas assim, brincadeira para quem não é casado. É bom pra caramba. E aí você casa, faz aquela festa, e aí você, é isso? E aí tem filhos, aí vocês já entenderam. Tem neto. Quando for neto. Quando aposentar. Aí no Brasil você nunca aposenta, então... E aí parece que sempre alguém empurra a linha da satisfação e da plenitude um pouquinho para depois, quando você dá o passo que você achou que você ia dar. Parece que a linha entre terra e paraíso é sempre ali na frente, nunca é aqui. E foi meio ousado, mas a gente decidiu ficar decepcionados com o paraíso, porque a Vila é um ajuntamento de pessoas decepcionadas com muitas coisas. Como nós, pastores, fazemos questão de pelo menos encontrar uma vez todo mundo que vem ser membro da Vila e conhecer a história, ouvir as histórias,
a gente vai percebendo isso. Pessoas decepcionadas com outras denominações, com a religião, pastores que fizeram mal para as pessoas, pastores que nem sabem que fizeram mal, nem sabem que você existe, mas você está carregando. Pessoas decepcionadas com o trabalho, com o casamento, pessoas separadas, pessoas decepcionadas com os pais. E essa expectativa de uma vida melhor, a gente tem que lidar com ela, porque ela vai. E essa expectativa, ela é bíblica. O Antigo Testamento é o enredo da decepção. Se você esperava outra coisa, você vai se decepcionar ao ler o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é a decepção de um povo que foi escolhido para ser o povo de Deus, o representante da terra e governar os outros povos, e por eles governarem, por terem um único Deus, e é um povo que acaba o testamento em frangalhos, depois de um exílio, que nem sabe se voltou ou não. Aí você fala, mas o Novo Testamento não. O Novo Testamento é o povo de Deus que tem certeza, fé, convicção na salvação. E é verdade, o Evangelho vai trazer, mais ou menos. A gente vai lá, vai ver o Evangelho. Todos os discípulos achavam que Jesus ia ser um líder político, ia reinar. O tempo todo, o mais próximo de Jesus, que é Pedro, está tomando uma bronca, dizendo, afaste de mim, Satanás. Pô, caramba, só porque ele quer te impedir de ir para a cruz, só por isso. Mas é tudo muito difícil, é muito decepcionante ver o seu mestre na cruz. Aí ele ressuscita, agora vai. E aí não foi, porque depois do Pentecoste, o povo judaico não abraça todo mundo. Muitos sim, e outros não. Por isso que Paulo vai ter que escrever Romanos para dizer, olha, o zelo equivocado do meu povo fez ele rejeitar o Messias esperado. As cartas às igrejas que a gente tem depois de Atos são cartas para cuidar desse ajuste. Mas se Jesus venceu na cruz e é o Salvador, por que eu ainda estou sofrendo essa decepção hoje? Você já fez essa pergunta? E aí vem Apocalipse para falar sobre, não, a gente já venceu, mas ainda não. Mas daí a linha foi puxada de novo. Não, Jesus já venceu, mas ainda vai ter notícias ruins, decepções, morte. Lidar com a decepção, mais que isso, não terceirizar a decepção, é o convite que a gente vai fazer nessa série. Não se assuste, a série vai ser agridoce. Vai ser assim, mas vai ter um pouco de ressignificar. O que a gente faz em terapias? A gente vai fazer essa terapia com Deus. A gente vai fazer essa terapia com a palavra. A gente vai olhar para as nossas decepções e ressignificar, elaborar isso à luz do Espírito Santo. E então essa série vai ser uma série difícil, vai ser uma série de olhar para dentro, olhar para as esperanças, mas ressignificar a jornada. Entender que a gente tem que largar esse paraíso que a gente construiu, a nossa imagem e semelhança, e abraçar o paraíso que foi prometido pela palavra, pelo nosso Deus. Nesse clima gostoso, Vitor, eu queria perguntar para vocês, primeiro para o Paulo, já que você está de debutante aqui, qual foi a maior frustração no mundo religioso na sua vida, Paulo? Eu não... para mim não foi fácil, cara, achar essa resposta. Mas eu estava me lembrando de uma vez que eu me frustrei. Assim, eu nasci e cresci numa igreja que eu amo muito, até hoje, né? E filho de pastor. E eu lembro até que o meu pai, volta e meia, assim, quando eu menor, ele me perguntava, filho, você já pensou na possibilidade de ser pastor? E eu fui crescendo dizendo para ele, não, pai, não. Eu convivo com você, né, nos bastidores e tal. Eu vejo quanto você sofre, eu vejo, né, o peso disso. Então, não penso em ser pastor, não. E fiz outro curso, né, me formei, né, em publicidade e propaganda, trabalhei com isso. Mas aí, na igreja, que eu sempre amei, que eu amo e que
a gente era muito querido na igreja, o meu pai, eu, a nossa família. Mas uma vez, um dos líderes se levantou assim e falou para o meu pai assim: você está preparando essa igreja para o seu filho. Ele vai ser o seu sucessor, você não está pensando na igreja e tudo mais. E aquilo foi um baque assim para mim, um choque para mim, que eu falei, cara, eu nunca tinha parado para pensar nisso e creio que meu pai também não. Tanto é que eu não fiquei lá, eu estou na vila hoje como pastor, mas assim, nesse tempo a gente não imaginava nem a possibilidade de eu ser pastor, que dirá dele estar preparando uma sucessão. Fiquei até pensando se no JV nunca rolou isso com o Jaziel. Alguma crítica a você ou ao Jaziel? Não vamos entrar nesse assunto, não. Vamos só continuar com você. Tá. Mas eu lembro que aquilo ali para mim, talvez até tardiamente, porque era uma igreja muito legal, muito saudável, mas ali caiu uma ficha para mim que, cara, esse negócio de igreja é complicado. Não é um ambientezinho gostoso, simplesmente. Porque igreja é feita de gente. E onde tem gente, tem frustração, tem decepção. Então, ali caiu uma ficha meio ruim assim, para mim. E talvez tenha sido a minha primeira. E assim, dentre as poucas frustrações que eu tive e tenho no mundo religioso. Vitor, qual foi a sua maior frustração, ou uma das suas frustrações, se você quiser trazer, do meio religioso? Olha, uma das que eu tive que me marcou bastante foi uma igreja em que eu e minha esposa nós estivemos antes de vir para cá. Nessa igreja não era uma igreja presbiteriana, só para contextualizar. E eu fui chamado para ser professor na escola bíblica, né, nessa igreja. E me designaram ali para a turma de batismo. Né? Pessoas, então, ou jovens da igreja que iriam se batizar, ou então pessoas que se convertiam e iriam se batizar. E aí me chamaram para dar aula, né, para ser um dos professores nessa turma. E eu lembro que quando eu recebi esse convite, eu fiquei muito feliz, eu fiquei empolgado, porque eu acreditava que eu teria ali uma oportunidade de dividir, de compartilhar tudo aquilo que eu havia aprendido até então e vinha aprendendo sobre o Evangelho, sobre as bases, né, no caso até da nossa fé, porque eram pessoas que às vezes não tinham nenhum contato com a fé cristã. Então eu fiquei muito empolgado com isso, com essa possibilidade, né, de instruir essas pessoas, de poder esclarecer ali as dúvidas que elas tivessem e pelo menos apontarem elas para um caminho ali de uma espiritualidade consciente, né, em que eles soubessem no que eles acreditavam. Mas a frustração ela surgiu conforme foi se passando o tempo ali, e eu comecei a sentir, comecei a perceber que não havia tanto esse espaço, tanto essa possibilidade de explorar esses temas tão bem quanto necessário, ensinar tão bem aquelas pessoas. E conforme eu fui percebendo, né, e chegando à conclusão de que aquela escola bíblica, o formato em que havia sido desenhado ali, soava muito mais como uma trilha ali de conhecimento em que as pessoas passavam para que no final elas fossem direcionadas ali para o voluntariado dentro da igreja, sem tanto aquela preocupação de essas pessoas estão realmente aprendendo. A gente está tendo a oportunidade realmente de entender, de saber as dúvidas e as questões que essas pessoas têm e colocar elas ali para a vida de igreja, sabendo disso? Ou será que tanto faz, né? Elas vão ouvir ali durante 1 hora sobre alguns assuntos e pronto. Essa frustração de ambientes religiosos que não se pode questionar, perguntar ou ser... eu vivi também, vivi sua frustração também, e é um pouco
da nossa proposta da série, ser um ambiente onde a gente possa fazer perguntas, não só internamente, mas também nos pequenos grupos. E espero que Deus dê sabedoria aos pequenos grupos para não tentar responder tão rapidamente as perguntas que são feitas, porque geralmente respostas rápidas não vão aonde precisam ir. E eu queria convidar a igreja para abrir a gente hoje vai fazer um panorama, tá? Do Antigo Testamento. E eu quero pegar talvez um dos textos que poderiam simbolizar essa nossa série. Isaías, o profeta Isaías, o que vai fazer melhor a conexão entre a antiga aliança e a nova aliança, o Antigo Testamento e o Novo. Capítulo 11, versículo 1 a 9. Isaías, capítulo 11, versículo 1 a 9. Pode ler, Paulo, para a gente? Claro. Do trono da linhagem de Jessé brotará um renovo. Sim, um novo ramo que de suas raízes dará frutos. E o Espírito do Senhor estará sobre ele, o Espírito de sabedoria e discernimento, o Espírito de conselho e poder, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Ele terá prazer em obedecer ao Senhor. Não julgará pela aparência, nem acusará com base em rumores. Fará justiça aos pobres e tomará decisões imparciais em favor dos oprimidos. A terra estremecerá com a força de sua palavra e o sopro de sua boca destruirá os perversos. Vestirá a justiça como um cinto e a verdade como uma cinta nos quadris. Naquele dia, o lobo viverá com o cordeiro e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro estará seguro perto do leão e uma criança os guiará. A vaca pastará perto do urso e seus filhotes descansarão juntos. O leão comerá capim como a vaca. O bebê brincará em segurança perto da toca da cobra. Sim, a criancinha colocará a mão num ninho de víboras. Em todo o meu santo monte não se fará mal, nem haverá destruição, pois como as águas enchem o mar, a terra estará cheia de gente que conhece o Senhor. Que Deus ilumine a sua palavra na exposição. Isso é um texto poético. Ninguém tem dúvida disso, né? Quando você lê esse texto poético. A poesia na Bíblia, ela tem um papel fundamental de resumir o que está acontecendo. Esses dias eu tentei assistir um filme, acho que está até concorrendo ao Oscar, mas não consegui, porque é um musical, e eu tenho problemas com musical, eu não gosto de musical. E porque você segue uma linha, para mim me tira, eu tenho problema de foco e tudo, e você está numa história e daqui a pouco, no meio da história, alguém começa a cantar, não faz sentido para mim isso, e me tira da história. Mas a Bíblia é um musical. Então, assim, eu tenho que aprender a ler. E às vezes você está lendo uma história e a Bíblia começa uma poesia do nada. A minha tendência, talvez seja a sua, pular. Poesia, vamos continuar com a história, porque eu quero saber a história, o que aconteceu. O papel da poesia nos textos de história, no meio das histórias, é um papel ou que vai fazer um resumo de tudo que você já viu, ou que vai trazer um spoiler do que você vai ver. Um resumo do futuro que vai acontecer. É quase um respiro. Por isso que você tem na história da travessia do Mar Vermelho, quando eles passam, tem uma poesia, uma canção, e aí a canção já traz tudo o que vai acontecer em Êxodo. E aí você continua. Isaías está fazendo essa pausa de canção. E talvez seja uma das pausas mais importantes para você entender todo o Antigo Testamento e todo o Novo Testamento. Isaías é o profeta mais do Novo Testamento que a gente tem no Antigo. Ele é a melhor transição. A gente costuma dizer que Isaías é o evangelho, é o quinto evangelho que está no Antigo Testamento. De alguém que nem conheceu Jesus, mas que conheceu intimamente. Mas para a gente entender isso, a gente precisa voltar na história da Bíblia. A Bíblia começa com uma história de um casal que foi criado num lugar especial. E o lugar talvez seja tão importante ou mais importante do que o próprio casal. O lugar se chamava Éden, que no hebraico significa delícias de Deus. Delícias, como um pomar. E
No grego, que vai ser a segunda aliança que a gente deu, se traduz como paraíso. Então, quando a gente fala decepcionados pelo paraíso, a gente está dizendo decepcionados com o Éden, com o jardim do Éden. Isso é a primeira base que a gente precisa entender isso. Esse lugar é um lugar especial porque céus e terra se encontram e que a plena presença de Deus é possível com o ser humano. Esse ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Homem e mulher os criou, os dois à imagem, para os dois governarem a criação e as outras nações em plena comunhão com Deus. Essa é a ideia. E para o ser humano, ou essa família, esse casal que vai ser uma família e vai se tornar uma nação, poder ter isso, ele precisa passar pelo primeiro teste, o teste final, para saber se você pode fazer isso comigo, se você confia em mim. E por isso, no meio de um jardim de delícias, num paraíso de delícias, uma fruta só, eu vou pedir para você não ter. E aí, isso aí tem muitos símbolos. E essa fruta, ela foi, o ser humano, nós decidimos não obedecer a Deus e reinar por conta própria. E a gente, ou o casal, foi expulso desse paraíso, desse lugar especial. O resto da Bíblia é a busca de voltar para esse lugar especial e para ter essa plena comunhão com o Criador. Todas as histórias que vêm a partir daí são histórias que é para falar quando é que nós vamos voltar ao paraíso e quando é que nós vamos ter voltar a ser imagem e semelhança, ou a ter essa plena comunhão, céus e terra se encontram e a gente vai governar sobre as outras nações. O livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, ele é fechado em si mesmo, dá para você... E ele é um livro de pequenas histórias de levanta expectativa, frustração. Levanta expectativa, frustração. A gente vai falar um pouquinho, talvez, mais profundamente dele a semana que vem. Mas a primeira frustração que é importante você ver é o próprio Adão e Eva. Eva recebe uma promessa de Deus dizendo, vocês estão afastando, vocês não deu certo, mas você, Eva, vai gerar uma criança, um bebê, que vai pisar na cabeça da serpente. E aí ela tem o primogênito dela, chamada Caim, e ela cria, é difícil entender, os outros livros vão fazer, mas ela cria esse filho para pisar na cabeça da serpente. A grande decepção da vida dela é que esse filho vira a serpente e devora o irmão, no campo, ou seja, no deserto. Essa é a história da decepção. E a história de Noé é uma história de decepção, de um pai que amaldiçoou o seu filho, porque bebeu demais. É uma história muito, muito frustrante. A história de Abraão, e aí quando você chega em Gênesis 12, você tem a história de Deus falando, eu vou criar um novo Adão e Eva. Então, ele chama um casal e fala, vai para o Éden, ou vai para a terra prometida, ou vai para o paraíso, e lá eu vou te fazer ter filhos, e você vai fazer o que Adão e Eva não fez. Essa é a história. E qual é a decepção? Quando ele chega no paraíso, não tem comida. A gente nem percebe isso, mas o final de Gênesis 12 é Abraão e Sara saindo do lugar que Deus prometeu para ir para o Egito pegar comida. E lá Abraão oferece o fruto que era dele, que é a sua esposa, para o egípcio. Então, é um poço de frustração e levantar, até chegar José, que vai ser o que a gente vai falar, a grande frustração, que é o cara que vai pisar na cabeça da serpente, mas deixa a serpente mais forte. O faraó fica mais forte depois do reinado de José. Então, aprenda a lidar com frustração, porque a Bíblia é assim. Só que o que eu quero trazer é depois de Gênesis, tem mais 4 livros que trazem a base de todo o Antigo Testamento, que é Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A gente chama de Torá, os livros dos princípios da lei. Esse livro, o autor aumenta o volume da expectativa e da decepção, porque eles, diante da grande metáfora que representam que
nós nos tornamos escravos das nossas decisões, nós nos tornamos escravos dos nossos pecados, o nosso pecado nos domina. É essa a grande metáfora do que os hebreus se tornaram. Ele recebe uma grande promessa: eu vou levar vocês, eu vou libertar vocês e levar vocês para uma terra, para um paraíso que mana leite e mel. Essa é a história. E lá vocês serão uma nação de sacerdotes, não de faraós que oprimem, mas uma nação de sacerdotes que reconectam. E depois que vocês chegarem lá, vocês vão liderar toda a criação, todos os povos, como uma nação que tem um Deus só e que essa nação lidera as outras nações. Até eu fico empolgado em ouvir isso, e olha que eu nem sou judeu. E eles saíram nessa busca. Quando você chega no final dos 5 livros, você tem a figura de Moisés, o grande escolhido, fora do paraíso, olhando e falando: uma geração vai entrar no paraíso, mas não vai ser nem a minha e nem eu. E nem sequer descreve a morte de Moisés. Ele lá some. A gente não tem o relato do que acontece. Lá ele está. É bem ambíguo o jeito que é escrito. E aí você fica assim: gente, agora vamos entrar no livro que vai ser a volta do paraíso. Agora vai ser. Aí, não sei se você... Gente, eu não sei quem já leu o Antigo Testamento assim, nessa jornada. Aí você vai lá e você vai ler Josué. Josué quer dizer salvação. O nome de Jesus no hebraico é Josué. Dorme com essa. Então, ou seja, é dado a Jesus o nome, o cara que vai entrar na terra prometida, vai levar o povo para entrar na terra prometida. E Josué, ele entra. Mas você já leu Josué? Parece que eles vão entrar, vai ser agora. Mas tem um povo lá. E é violento. E para quem não... Assim, eu já gosto de filme de violência. Mas eu fico imaginando quem não gosta. Porque você vai entrando, é acordo mal feito, é Josué. No começo é gostoso, porque tem uns milagres, já atravessa também o Rio Jordão. Você fala: agora vai, agora gostei, voltou às histórias que eu gostava. Você passou por Levítico, você vai para aquelas histórias, é legal. Aí começa uma história de violência. Nunca as tribos conseguiram o território que foi prometido em Josué. Aí você fala: tudo bem, não é tão fácil. Eles vão conquistar o paraíso na força, matando, e tem muitas matanças. Aí você fala: vai melhorar. Você sabe qual é o livro depois de Josué? Juízes. Eu quero dizer uma coisa para você: se você é novo convertido, não lê Juízes. Leia uns 2 anos de Evangelhos, um pouco de Paulo, vai em Gênesis, mas não vai para Juízes. Eu estou falando sério, não é uma piada. Juízes é o livro mais indigesto da Bíblia. Só que Juízes é tudo que foi sonhado por aquele povo. Aquele povo sonhou que um dia eles iriam ser governados por Deus, e Deus, em momentos de crise, levantaria pessoas, juízes, que tomariam decisões sábias. Só que você não vê um juiz decente. E o irmão no primeiro culto falou: gente, eu nunca consegui acabar de ler Gênesis, de ler Juízes. Falei: pois é difícil, porque o final de Juízes, que é terrível, é muito importante. Porque o final de Juízes é para falar sobre Saul, porque é da tribo de Benjamim. Isso vai ficar para uma pregação que a gente vai fazer num dia indigesto. Graças a Deus, nessa série, as crianças não vão estudar o que a gente vai estudar aqui. A gente tomou essa decisão clara, porque a gente vai precisar falar de decepções muito grandes, inclusive com a Bíblia. E aí, o que acontece? Esse povo fala: estou muito decepcionado, o paraíso não é nem perto. O povo, a Bíblia o tempo todo está falando que eles queriam voltar para o Egito. É quase assim: o paraíso é tão ruim que eu quero ser governado pelo faraó. E aí eles falaram: a gente quer um rei, como os outros reis, como o do faraó, a gente quer um rei. E Deus fala para o profeta: eles não estão te rejeitando, eles estão me rejeitando. Presta atenção que isso é importante para a gente entender a série toda. Eles decidem ter um rei. E vem o rei Saul, que só toma atitude errada. E vem Davi. Davi é o melhor de todos os reis. Mas se você ler o finalzinho de 1 Reis, depois do adultério, mas assim, é terrível a história de Davi. O homem segundo o coração de Deus é terrível. Aí você tem os 4 primeiros capítulos de 2 Reis. Saul, inteligente, sábio,
Agora vai, constrói o templo, vai matando irmão, mata filho, mata todo mundo, casa com um egípcio. A gente nem percebe isso. E aí os reis vão se diluindo. Todo mundo se dilui. E aí eles vão para o exílio. E no exílio você tem o profeta, talvez o maior profeta, que é Isaías. E a gente lê o capítulo 11, que é bonito. Isaías essa poesia está resumindo o futuro. Só que antes, você lembra de Isaías 6? Talvez é o capítulo mais conhecido de Isaías, que eu já preguei muito, que ele fala: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto sublime trono, e as abas de suas vestes é grande pra caramba, cobriam o templo, tinha serafim, uma visão muito grande. E a gente, se você é crente o suficiente para ter ouvido uma pregação aí, você já ouviu em missões, porque aí Deus pergunta: quem enviarei? Quem há de vir? Aí o apelo da pregação é: quem vai? Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías falou e a gente vai. Só que a gente não leu o restante. O restante é ruim, é decepção. Deus fala assim: Isaías, já que você falou eis-me aqui, você vai pregar. E você vai pregar que eles vão ouvir. Deixa eu já te contar o que vai acontecer. Você vai pregar e eles não vão ouvir. Você vai mostrar e eles não vão ver. Porque eu não vim mais falar sobre arrependimento para eu glorificar o meu nome com o meu povo. Eu vou glorificar o meu nome no juízo do meu povo. Eles vão para o exílio. Posso só fazer um parêntese? Está muito Não, pesado. eu senti uma coisa agora aqui. Se você está aqui hoje pela primeira vez numa igreja, não desista. Vai valer a pena. Fique com a gente. Tá bom. Seguindo. E aí, Isaías, por isso que Jesus usa, quando vai falar de parábolas, eu falo parábolas para que vocês vendo, não vejam. E ouvindo, ele está citando esse texto. E aí, lógico que Isaías chega no texto. Antes da gente virar o jogo e ficar um pouco melhor o culto, é importante a gente encarar de frente. É infantil culpar só as outras igrejas e a religião pelas decepções que nós vamos encontrar na nossa vida. E a função dessa série é a gente olhar e o nosso coração decepcionado, as nossas expectativas que nós criamos. E que ao ler de forma mais sincera possível o Antigo Testamento, e até mesmo o Novo, é para nós termos a plena realidade que os autores do Antigo Testamento estão querendo que nós nos frustremos. E olha que nós somos cristãos, então nós lemos sabendo de Jesus, fica mais fácil. Imagina os judeus que leem o Antigo Testamento até hoje e acaba desse jeito. Eu quero que você tenha pelo menos compaixão ao povo que está sendo narrado nessa história. E é essa a função do Antigo Testamento. A função do Antigo Testamento não é trazer a lei para você ser um bom moralista. A função do Antigo Testamento e de todas as histórias é você se decepcionar com você mesmo, para estar no ponto certo para Jesus te resgatar. E aí, Vitor, eu queria, para a gente inverter aqui, houve um momento que você esperava algo de Deus e ao invés de alegria, enfrentou desafios que não entendia, sabia que era de Deus, mas não era o que você estava esperando, as delícias, o paraíso? Bom, acho que nessa semana eu tive algumas vezes, mas uma experiência forte que me marcou bastante e que tem reflexos ainda. Eu trabalhei numa empresa em que a função que eu desempenhava, o trabalho que eu fazia, era um trabalho bastante complicado, era desgastante mentalmente. Então, a escala de trabalho era quase que das piores possíveis. O trabalho era um trabalho complicado e eu estive por alguns anos, né, nessa função, até o ponto em que eu cheguei a falar com Deus e falar: olha, Deus, ou que eu saia daqui, ou que eu tenha a oportunidade de fazer alguma outra coisa, né? Algo que eu consiga me desempenhar melhor e que eu tenha uma qualidade de vida talvez melhor, porque assim não dá.
Então, em um certo momento, surgiu uma oportunidade de um processo seletivo interno lá na empresa. Eu passei por esse processo seletivo, consegui uma promoção. E aí vem aquele sentimento, né, de agora vai, de agora sim. Só que não foi. Não houve a melhora que eu esperava, as expectativas que eu havia criado ali de uma mudança não foi. E foi um momento difícil, um período difícil também. Um tempo depois eu acabei saindo da empresa, né? Fui até dispensado da empresa. E se não bastasse os desafios que eu passava ali, surgiram novos desafios. Então, a gente reorganizar as finanças em casa, a gente mudar ali alguns planos, até o momento em que a gente chegou à decisão de falar, vamos tentar um negócio nosso. A gente decidiu, então, vamos empreender, começar uma empresa, começar um negócio. E aí surgiram mais desafios ainda, porque a gente que nunca foi vendedor teve que aprender a vender. Está tendo que aprender a vender. A gente que nunca geriu um negócio está tendo que aprender a administrar o dinheiro que entra, a investir no que é possível a gente investir, a cuidar de estoque e a procurar clientes e parcerias. E tem sido desafios e mais desafios em que muitas vezes, né, veio esse questionamento. E a gente não entendeu o porquê daquilo. E não só o porquê, mas como a gente vai passar por isso. Como é que a gente vai conseguir chegar até o dia seguinte, chegar até o mês seguinte, fechando as contas e conseguindo crescer e conseguindo alcançar os objetivos que a gente traçou. E na verdade, tem sido assim. Tem sido esse desafio, tem sido uma rotina, tem sido uma trajetória, né, nossa, desde então, com esses desafios e questões que surgem a partir deles. É claro que com isso a gente tem aprendido também, a gente vem aprendendo a confiar em Deus, e entendendo que talvez o que a gente achava que seria bom não é o que Deus acha que é bom para a gente, mas não é fácil, porque vem os questionamentos e as dúvidas, e nem sempre a gente tem uma resposta clara, né? E aí a gente tem que só confiar e continuar, e seguir. Só confiar e seguir, né, cara? Isso é difícil, cara. Quando eu li aqui, ao invés de alegria, enfrentou desafios que não entendia. Na hora eu pensei num negócio chamado paternidade, que, embora tenha muitas alegrias, o ambiente cheio de desafios que eu não entendo e que eu julgo muito maiores do que eu poderia. Assim, é difícil, gente. A paternidade é uma alegria, é uma bênção, é maravilhoso, mas é um negócio extremamente desafiador. E hoje, no final do primeiro culto, veio uma pessoa perguntar: Paulo, seus filhos já chegaram na adolescência? Eu falei: ainda não. Aí ele riu de mim. Eu falei: caramba, veio muita coisa ainda pela frente, né? Eu já estou consciente disso. Curioso que na sexta-feira à noite a gente estava junto num lugar e eu ouvi uma pessoa falar o seguinte: os grandes navegadores devem sua reputação às grandes tempestades. Eu falei: poxa, uma frase muito bonita e tal. Eu falei: mas eu não pedi para ser um grande navegador, eu não quero ser um grande navegador. Eu só queria ser um bom pai. Eu quero de leve, assim, não precisa ser um grande navegador. Mas é um desafio muito grande, assim, inevitavelmente, apesar de eu amar meus filhos e ser pai é uma das maiores alegrias da minha vida, existe muita frustração em relação à paternidade quando eu penso no pai que eu sou, quando eu penso que meus filhos nasceram com características minhas, ao invés de nascerem com características da mãe deles.
E se parar para pensar que ela não me ouça, se fossem só características delas, ainda assim haveria problema. Com todo respeito, eu digo isso, porque nós somos falhos, insuficientes, e a frustração é inevitável, né, nas mais diversas áreas. Mas, Marcos, então, o que fazer se todo o Antigo Testamento, se aonde a gente ia buscar, fala de frustração? No período dos que surgiram os reis, surge uma figura chamada profetas. Não tem antes. E que são os profetas? Quando todos que deveriam fazer o seu papel não fazem mais, os juízes não fazem mais, os reis não fazem mais, os sacerdotes não fazem mais, o Espírito de Deus pegava pessoas periféricas, sem pedigree, é importante você entender isso, sem linhagem nenhuma, sem nada, e derramava o seu Espírito e escolhia eles para que eles tivessem uma nova mensagem. O papel dos profetas, que ganham corpo aqui com o primeiro rei, o segundo rei, o terceiro, e aí vão todos os reis de Israel, é primeiro confrontar os reis, os sacerdotes e o povo por se desviarem da aliança, da revelação, da proposta de Deus. E eles fazem isso, por isso que muitos morrem, por isso que muitos são perseguidos, por isso que muitos vão viver exilados, fugindo, porque eles têm que falar contra o rei, tem que ter uma ousadia. E aí, por isso que desenvolve uma linguagem que se chama linguagem profética, que eles têm que falar não falando tão bem. É igual a os músicos na época da ditadura, você tem que falar não falando. É: Pai, afaste de mim esse cálice. E aí é o cálice, não ficar quieto, se alguém questionar. Então a linguagem profética começa a ser muito simbólica, porque ele está falando mal do líder, mal do sacerdote, ou falando contra, mas é aí onde surge músicos como Paulo, Marcos Almeida, fala mal do pastor Marcos, mas não fala tão claro, então só faz a música. E aí, eles começam, mas não é só isso, eles começam a desenvolver uma reinterpretação, ressignificar, porque tem duas coisas: ou Deus não cumpriu com a promessa, e acabou o exilado, e acabou esse povo, um povo que se achava que ia liderar as nações, virou o povo conquistado de novo, e sumiu, todos se misturaram. É uma ilusão achar que teve duas tribos na época de Jesus, que não se misturou. Todos se misturaram, acabou. Então, ou eles aceitam que Deus não é Deus e não cumpriu, ou a gente entendeu errado. E um grande teólogo bíblico, o Walter Brueggemann, ele vai falar sobre a imaginação profética. Ou seja, não é uma imaginação que alguém é criativo, tem uma imaginação. Os profetas, eles vão ler o que foi prometido e ressignificar o que é paraíso, o que é templo, o que são as leis, e vão ressignificar o que é um rei, o que é um governante, o que é um reino. E aí ele começa a falar isso. E é por isso que Isaías começa o capítulo 11 dizendo: da raiz de Jessé. Por que Isaías não pega o principal rei, que é Davi? Porque Davi é o rei. Só que Jessé, o pai de Davi, ele não tem pedigree. Ele foi escolhido, ele é tão ruim como o pai. Aliás, fica a dica aí, se você está com medo de ser pai, lê Jessé. Que quando o profeta vai ir para ungir Davi, ele traz todos os filhos e fala: acho que acabou. Como é que alguém esquece? Só quem é filho mais novo sabe essa dor. Assim, como é que os pais esquecem que eu estou aqui, Por isso que filho mais novo gosta de ser... Entendeu, né? Eu sou mais novo, eu estou falando com alguns só. Cara, e Isaías decide falar: não vai ser da linhagem de Davi, não vai ser da linhagem de Eva, vai ser um novo Davi. Eu vou refazer de Jessé uma nova árvore, um novo tronco. Vai sair um broto. Vocês estão entendendo que eu volto para antes dessa linhagem, de achar que é o rei, que é a escolha de um rei. Para dar certo Israel é só escolher o rei certo. Não, todos são errados.
todos são errados. Por isso que você precisa se decepcionar. Para dar certo é um outro marido. Não. Você vai... gente, eu fico impressionado. Pessoas que estão querendo se separar se juntam com pessoas que se separaram. Quem se separou mente para o que está querendo se separar. É uma delícia. Quem está aqui fala, eu quero, eu tenho coragem, vai ser melhor. E tudo vira uma tragédia. Porque não é um novo marido, não é uma nova esposa, não é um novo filho, não é uma nova igreja, não é um novo trabalho. É um refazer da criação. É um refazer de Davi, é um novo Davi. É o verdadeiro Davi. E é um verdadeiro Davi que, derramado pelo Espírito Santo, a gente acha que o Espírito Santo só aparece em Atos 2. Está aqui, ó, Espírito Santo, o capítulo está cheio do Espírito Santo. E aí que os antagonistas têm paz. Por isso que lobo vai ficar com cordeiro. Por isso que criança vai enfiar a mão no ninho de cobra e não vai ser... Não põe suas crianças. É linguagem para dizer, a paz veio num paraíso que vocês nunca entenderam. Nunca foi igreja institucional. É uma igreja invisível que Deus já está construindo. É uma vida invisível que Deus está colocando. Nunca foi levantar a mão e falar, eu aceito Jesus. É um aceitar de Jesus diariamente, aonde eu nego quem eu sou e eu quero o novo Marcos Botelho. Eu não quero o velho. Eu não quero ser um bom pai, eu quero ser o pai de Deus, como Deus é pai. Eu não quero ser um bom marido, eu quero ser a noiva do Cristo. Eu não quero ser o trabalhador que ganha dinheiro, eu quero ser o servo do dono da casa. Eu quero ser filho de Deus. Então, mais importante do que entrar no Éden de novo, é a comunhão de Deus que faz da terra o Éden. O Monte Sião, que era tão desejado, virou o planeta Terra. E aquele que encontrou a nova criação, encontrou tudo. É o mesmo lugar, é o mesmo São Paulo, é o mesmo, mas é tudo diferente. É a mesma igreja, mas é tudo diferente. E que por isso temos gente que vive na antiga aliança, no mesmo lugar que alguém que já está vivendo no paraíso está vivendo. É uma questão de entender o olhar profético das coisas. E é por isso que no Sermão do Monte, Jesus ele vai, bem-aventurado vocês pobres, porque não tem pedigree aonde o Espírito Santo desce. Não tem linha, não tem escola de profetas. Profeta é o acaso, é a escolha de Deus, é o inevitável, é o inesperado. E todos os discípulos de Jesus se decepcionaram com ele, porque esperava de novo, vai ter um rei. Ele fala, eu vou reinar servindo, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. O meu reino é morrer na cruz, o meu trono é a cruz. E a minha ressurreição é o começo de uma nova criação. Ele é o verdadeiro Adão. Ele é o verdadeiro Abraão. Ele é o verdadeiro Davi. Precisa se decepcionar com esse paraíso terreno, se você quer começar a viver o reino de Deus. Um reino de paz e justiça. É um convite de uma caminhada agridoce. Que Deus nos abençoe nessa caminhada, de olhar para feridas que não foram saradas da nossa caminhada, tanto religiosa como nos nossos casamentos, na nossa família, na nossa vocação, mas é também uma caminhada de esperança. Ele venceu e nós temos uma nova raiz e Ele vai refazer você do zero, a imagem e semelhança dEle, para a honra e glória do Pai. Pode orar comigo? Senhor Jesus, nós exaltamos, porque o Senhor foi visto por Isaías, pela fé, e pela fé hoje nós vemos novos céus e nova terra, que já começou. Senhor, traga o Teu reino cada vez mais próximo, e que a gente já possa viver, Senhor,
essa nova realidade, Senhor, mesmo com as dores, mesmo com as dificuldades. Esperança, Senhor, que se constrói no nome do Cristo. Amém.